Fala galera, aqui quem fala é o Alexandre e vamos dar continuidade no nosso curso de Kotlin. Na aula passada a gente comentou um pouquinho, que o Kotlin tem suporte, para a linguagem funcional, mas antes de tudo ela é uma linguagem orientada a objetos. Então nós temos conceitos de classes, interfaces, herança, genéricas e entre outros para nos auxiliar nesse paradigma da programação. Beleza? Bom, para declarar uma classe no Kotlin, basicamente é muito fácil. Keyword class e o nome da classe que você quer denominar. E é isso, já tem uma classe criada. Caso você queira construir valores, para essa classe, definir propriedades, aí sim você precisa colocar as chaves, ter o body block neste caso, beleza? Aqui, por exemplo, vamos criar uma classe customer, então e vamos definir algumas propriedades para ele. Por exemplo, ele tem um ID e também um nome esse nosso customer. Bom, aqui a gente já vai começar a ver algumas diferenças do Kotlin para outras, para o Java, por exemplo. Dentro do Kotlin não existe o conceito de fields, só existe propriedades. Então, assim como que você define uma propriedade dentro de uma classe do Kotlin, ele tem os métodos getter e setters já expostos da sua classe, Diferente do Java, por exemplo, que você tem que criar um field, por exemplo, e para ele se tornar uma propriedade, você teria que criar seus getters e setters, beleza? Bom, para instanciar essa nossa classe customer, também é muito fácil, é só a gente chamar ela através do construtor padrão, E note que a gente não precisa da keyword new aqui, beleza? Mais uma diferençazinha aí que o Kotlin nos traz. Então, se eu quiser, por exemplo, dar um print e acessar os valores, dentro da nossa classe, basta a gente fazer o ponto e chamar a propriedade que a gente quer. No caso aqui, customer.id e customer.name. Beleza? Legal, mas aqui no caso a gente está instanciando já a nossa variável, neste caso, colocando uns valores, Normalmente, quando a gente vai criar uma classe, a gente quer passar esses valores para o construtor padrão, Então, como que o Kotlin trabalha dessa maneira? Vamos fazer um teste aqui, até mesmo retirar a inicialização desses valores, e o próprio compilador já nos diz, essa propriedade ela tem que ser inicializada de alguma forma. Então existe o fato de você adicionar ela no construtor padrão, que tem a sintaxe bem parecida com a functions, Então, por exemplo, aqui a gente pode dizer que existe um cara, um underline id, que é um int, e, por exemplo, um underline name, um string, que são parâmetros do meu construtor, e esses caras são inicializados, por essas variáveis aqui. E ele já vai reclamar, ele já vai parar de reclamar no nosso caso. Então, por exemplo, aqui é de 1, e vamos colocar o nome de Alexandre. Vamos executar aqui só para ver como ele vai ficar. E tá lá, um Alexandre, beleza? Mas ainda assim fica muito parecido com o Java, Quando a gente tem que passar atributos no construtor e aí fazer eles setarem, eles receberem os valores dentro da nossa classe. Ainda continua sendo muito verboso, Então, uma coisa que a gente pode fazer dentro do Kotlin é já no construtor
fazer a declaração das nossas propriedades. Basta eu adicionar a propriedade se eu quero que ela seja imutável ou mutável e ponto. E pronto, ela já se considera como um valor. Então, por exemplo, aqui eu vou criar duas propriedades imutáveis. Digamos que o meu name, né, fosse uma propriedade mutável, né? Então eu poderia adicionar a palavra-chave var, né? E pronto, né? Dessa forma, o nosso software ainda continua sendo executado. Vou até aqui no caso, por exemplo, customer.name, adicionar um outro nome, Alexandre Silva. Vamos dar uma olhada. Tá lá, já foi modificada a propriedade. Então eu nem preciso mais desse body block aqui. Com uma linha, né, a gente conseguiu criar uma classe, né, e com duas propriedades dentro do Kotlin. Bom, quando a gente vai instanciar alguma classe, normalmente a gente quer fazer alguma interação com ela, fazer algum procedimento, alguma validação, né? O legal do Kotlin é que ele tem não um método, mas um bloco de init, como se fosse o inicializador. Ele sempre é chamado na primeira vez que ele é criado, né? Que a classe é instanciada. Então, digamos, por exemplo, que no meu banco de dados sempre a string, o nome, sempre tem que ser salva em uppercase, né? E no caso aqui eu tô saindo fora do padrão, né? Eu posso garantir dentro da minha classe customer que o name ele receba, né, o próprio name uppercase, né? Para garantir que essa pseudo validação que eu estou criando. Só vou comentar essa linha porque, como estou sanciando, o Alexandre Silva vai sobrescrever, né, o name to uppercase. Vamos executar aqui. Tá lá, na hora da criação da criação da instância do nosso customer, ele chamou o bloco de init e colocou todo o meu nome como uppercase. Assim como o Java, eu também posso criar outros tipos de construtores, né? Posso construir N construtores. Para fazer isso, basta a gente utilizar a palavra-chave constructor, né? Aqui, por exemplo, eu vou passar um age. No caso, eu quero inicializar o meu cara com age. E é uma boa prática a gente sempre chamar o construtor padrão, que no caso lá é ID e name. Eu só vou passar dois valores aqui como default, só para exemplificar. E no caso aqui eu vou criar também mais uma variável age, tipo int. Que por default ela é zerada. Var. E aqui o age receberia o age. Beleza? Eu posso criar construtores default também. Vou criar aqui um val cursor2, por exemplo, que só recebe um inteiro, que seria a idade, aqui no caso 30 anos. Tranquilo? Bom, seguindo a linha aqui, uma coisa, como o Kotlin por default ele só tem um conceito, né, de propriedades, muitas vezes a gente quer customizar, né, por exemplo, um getter e um setter, né, e no Kotlin também é possível, né. Então, por exemplo, aqui a gente pode chamar aqui e sobrescrever esse método get de uma forma que a gente queira. Então, no caso, por exemplo, get
instância. Vamos calcular a nossa variável age já pela data de aniversário, por exemplo, né? Calendar.getDistance ponto calendar.year minus of today. Então aqui a gente vai começar a passar o aqui é um inteiro, por exemplo. Esse cara aqui a gente vai passar um val. Esse cara aqui a gente vai mudar, vamos colocar ele pro como se fosse um nome aqui. Name, só para não dar mais erro. Esse cara é string e esse cara aqui não tem mais sinalizador. Então, por exemplo, né, eu 1992, vamos ver se ele vai calcular já chamando, né, o método get. Vou ficar aqui para não dar erro também. Beleza, vamos lá. Rodou e calculou que eu tenho 27 anos. Então, isso aqui dá a possibilidade da gente trabalhar, né, modificando o get. E para exemplificar o set aqui também, né, vamos criar aqui uma variável mutável, né, chamada e-mail, por exemplo, que é do tipo string. Eu quero setar um valor, por exemplo. Digamos que na hora de setar o valor do e-mail a gente queira fazer algum tratamento específico, né? Por exemplo, verificar se ele é um e-mail válido, né? Então, if vale.contains uma validação simples aqui. Se contains o arroba, por exemplo, né? A gente vai dar um throw ilegal argument exception, só com uma mensagem aqui básica de invalid, por exemplo. E vamos ver aqui que ele acontece. Primeiro aqui ele tem que ser inicializado, né? Então vamos inicializar ele com branco, por exemplo. Aqui no caso customer.email recebe. Vamos fazer da erro primeiro, só teste. E vamos imprimir esse cara aqui para ver se dá tudo certo. O que a gente espera? A gente espera que retorne um throw, né? Exatamente, porque ele entrou aqui dentro do nosso set, né? Porque eu estou setando, né, aquela propriedade de e-mail. Verificou que esse cara não contém o arroba, então ele é e-mail inválido e lançou um throw, né? Beleza? Você vê que o compilador está meio que reclamando aqui. Por quê? Lembra que eu falei que no Kotlin existe só propriedades e não fields? Beleza? Só que ele existe o conceito de backing fields. O que é isso? Esses backing fields servem para auxiliar você, justamente quando você está fazendo esses getters e setters, ter esse valor por trás para ser instanciado. Então, por exemplo, eu consigo, só vou mostrar aqui. Vou aqui para alexandre.meia.at e printar e mostrar que ele printou vazio, né, o nosso e-mail, porque eu não estou setando o backfield do e-mail de verdade. Como eu faço isso? Utilizando a palavra chave field, setando um novo valor. Beleza? Agora sim, dando run aqui,
agora sim nosso e-mail está válido. Então, o legal disso é que eu consigo, por exemplo, acessar o valor do field e saber qual era o valor antes de ser chamado esse setter para fazer algum tratamento específico que a gente necessite. Isso é muito legal. Outra coisa que, assim como no Java, a gente também pode adicionar funções dentro da classes. Aqui no caso elas serão chamadas de member functions, né? E também segue a mesma sintaxe de quando a gente vai declarar alguma função, né, em um arquivo Kotlin normal, né? Palavra keyword fun. Vamos criar uma função para saber se eu posso beber cerveja ou não. Can drink beer. Que esse cara então retorna um boolean, né? Basicamente, para eu poder tomar uma cerveja, né, meu age tem que ser maior ou igual a 18. E também a gente pode fazer a chamada desse cara aqui, que o seu ponto drink a beer. Vamos ver aqui que ele vai ser executado pra gente. True. Bom, vocês devem ter percebido que em momento algum até agora a gente declarou uma variável privada, uma variável pública ou algo nesse sentido. Isso é porque, por default, em qualquer lugar, todas as nossas declarações são do tipo público, né? E dentro do Kotlin existem 4 tipos de modificadores de visibilidade. O público, né, que é o default, ele pode ser acessado e podem ser acessados de qualquer lugar. Quando a gente está falando do declarações top level, né, nós temos o private, né, que ele é acessível dentro daquele arquivo, né, onde ele foi declarado. E ele também tem o internal, que você pode acessar aquela declaração dentro do mesmo módulo. O que é esse módulo que eles dizem? Um módulo pode ser um Gradle model, um Maven model, um IntelliJ model, diversas outras coisas podem ser consideradas módulos dentro do Kotlin. Quando a gente está falando de classes, nós também temos o private, né, que só é acessado dentro do escopo daquela classe. Nós temos o protected, que é a mesma coisa que o private, só que ele se estende, né, para suas subclasses. E também temos o internal, que é a parte de também acessado dentro do mesmo módulo. Bom, aprendemos como trabalhar um pouquinho, né, com classes aqui dentro do Kotlin e tudo mais. Mas vamos parar para refletir um pouquinho por que a gente utiliza hoje no dia a dia, né, no nosso trabalho, as classes, né? Normalmente a gente utiliza para armazenar dados, para fazer transferência de valores daqui para outro lugar, né? Algumas pessoas tem o conceito de pojo, tem o conceito de down, enfim, basicamente a gente cria, né, essas classes para fazer diversos tipos de armazenamento de dados e fazer o tratamento desses dados, né? Vamos criar uma classe aqui em Java mesmo para a gente começar a entender um pouquinho melhor esse conceito. Vamos criar aqui um Java Class, uma pessoa mesmo, person. Esse cara aqui, vamos ter aqui um ID, né? Vamos ter um cara aqui também, que é o name, e um e-mail, por exemplo. Tá? Bom, aqui, né, como eu tinha comentado, a gente está declarando fields, né, para esse Java, para essa classe Java aqui. Mas no caso nós precisamos declarar propriedades. Então nós precisamos criar, né, getters e setters para essas propriedades aqui. Vou criar aqui, a própria IDE já nos auxilia, né, a fazer isso. E também a gente precisa de um construtor, né, um construtor
default desse cara aqui pra gente receber. Beleza, temos nossa classe, né? Java aqui criada. Vamos criar esse mesmo cara em Kotlin agora pra gente dar uma comparada. Só para renomear aqui, vamos colocar esse cara como person Java para diferenciar bem ambas as estruturas. Bom, vamos ver aqui. A gente tem três propriedades aqui que possuem getters e setters, então são propriedades mutáveis, né? Então a gente pode criar aqui person Kotlin, aqui com var id var string var e-mail string. Pronto. Bom, a gente já vê uma baita diferença, né? Nós temos, né, aqui numa classe Java quase 40 linhas de código, onde a gente em Kotlin transformou para uma só, né? Mas a gente não é só isso que a gente trabalha, né, quando a gente está criando um POJ ou um DAO, por exemplo, né? A gente também precisa de outras funcionalidades, como por exemplo, normalmente também a gente cria, né, o equals e o hash string, né, dessas propriedades, e também nós também criamos um toString para ficar mais bonito, né, esse cara. Então nossa classe acaba crescendo mais ainda, né, que agora já foi para 60, né, 60 linhas. Bom, como trabalhar com essa situação aqui no Kotlin, né? Cabe destacar que a gente sempre o Kotlin sempre quis cortar todo esse boilerplate. Ele quer ser produtivo, né? E, por exemplo, se eu adicionar uma nova propriedade aqui dentro dessa classe Java, eu teria que refazer o nosso equals, refazer nosso hash, refazer o toString, entre outras coisas. Bom, vamos lá. Dentro do Kotlin existe o conceito de data class, que é basicamente que cria dentro da nossa classe do Kotlin essas propriedades. Vamos dar uma olhadinha. Primeiramente, vamos exemplificar aqui. Vamos criar um person Kotlin. Gil, Alexandre, por exemplo. E vamos dar um print screen aqui. Um print alien aqui. Nesse cara. Ele vai chamar o toString, né? Da nossa classe e tudo bem. Ele vai imprimir. Bom, ele imprimiu basicamente um ponteiro, né, da nossa classe, né, do person Kotlin, para onde está armazenado a nossa instância dessa classe. A partir do momento que a gente adiciona a keyword data, né, à frente da nossa classe, data class, ele vai incorporar automaticamente todos esses atributos. Então, se a gente executar novamente, ele vai imprimir bonitinho dessa vez. Olha que legal. Apenas adicionando o keyword data. Então veja só, 60 e poucas linhas de códigos de uma classe Java foram transformadas em apenas uma data class, né? E o data class, né, ele vai trazer várias coisas pra gente. Então, por exemplo, se eu criar, né, um outro aqui, um person Kotlin 2, por exemplo, if se eu testar a seleção se esses caras são iguais, né? O que será que ele vai
me mostrar. Que são iguais. Vamos tirar o DataClass novamente, só para ter certeza. Não são iguais, não são objetos iguais. Então, olha que legal, né? Só adicionando um keyword da DataClass. Esse conceito é muito importante e a gente vai utilizar bastante, né, no decorrer do curso aqui. Bom, vamos lá, vamos brincar mais um pouquinho. Junto com o DataClass, a gente traz algumas funções auxiliares. Por exemplo, eu posso criar um Person Kotlin 3 aqui, né, e fazer um copy desse cara. Posso copiar, né, literalmente copiar valor a valor para essa variável, né. Outra coisa que a gente pode fazer é, por exemplo, eu modificar, né, dentro do e-mail, modificar variáveis, né, utilizando aquela situação de parâmetros nomeáveis que a gente viu lá na aula de função. Então, print alien aqui também. A gente consegue brincar com isso. Vamos rodar para finalizar aqui. Tá lá, foi modificado o nosso e-mail. Ele realizou uma cópia de todos os valores apenas modificando o e-mail. Então a gente consegue fazer brincadeiras bem legais com esse tipo de conceito. Bom, Alexandre, mas ok, eu não quero que o toString seja assim. Às vezes eu quero modificar o meu próprio toString, quero fazer sei lá, retornar um JSON, por exemplo. É possível fazer isso também, né? A gente consegue fazer diversos overrides, por exemplo, dentro das funções. E uma delas é fazer o toString. Então, por exemplo, se eu quero criar um JSON, a gente até pode fazer um retorno facilitando aqui com o IntelliJ. Eu posso injetar, né, algo nesse fragmento, né, que daí ele já vai criando os backspaces para a gente. Então, por exemplo, posso criar um JSON aqui, ID name, olha só, ID e name por enquanto, só para vocês terem uma olhada. Vamos executar novamente e tá lá, né, imprimindo como um JSON para a gente, sobrescrevendo a função toString deste DataClass. Dentro do Kotlin nós também temos o conceito de objetos, né? Nós podemos criar objects dentro do Kotlin para fazer algum tratamento e qualquer outro tipo de situação que a gente queira. Para declarar um objeto dentro do Kotlin, basicamente é a palavra-chave object, né? O nome daquele objeto que a gente quer. Então, por exemplo, de math, por exemplo, e declarar alguma coisa, algum valor que a gente queira aqui dentro. Por exemplo, aqui eu vou declarar o valor de pi. E é isso, criei um objeto dentro do Kotlin. Para fazer acesso a ele, basicamente acessar a variável, né? Acessar o método diretamente do acesso do nome do nosso objeto que a gente criou. E é isso. Vamos mandar aqui, dar um print ali só para ver o que esse cara está retornando para a gente dentro desse objeto 3.4. Beleza. O que isso significa? Cara, basicamente o que a gente está criando aqui é o próprio padrão singleton. Um objeto dentro do Kotlin, ele é único, né? Então, quando a gente está declarando um objeto aqui no Kotlin, a gente está nada mais nada menos do que declarando um singleton.
mais uma coisa aí que o pessoal da JetBrains cortou do boilerplate lá do Java, né? Porque no Java, para você declarar um singleton, você teria que criar um construtor, garantir que aquele construtor só seria chamado uma vez, etc, etc. Aqui não, aqui a gente cria um objeto, ponto, já está feito o nosso singleton. Também podemos, dentro do escopo de uma função, criar um objeto aqui dentro, né? Vou chamar aqui de metLocal, por exemplo. E esse cara virou um objeto. Você também falar que ele retorna o pi, por exemplo, né? Print de metLocal. Vou imprimir. E tá lá. A única diferença entre esses dois caras é que quando você está instanciando um objeto dentro do escopo de uma função, ele tá sendo instanciado, né, inicializado neste momento já. E quando você cria um singleton, né, tipo como se fosse um objeto top level, né, esse cara só vai ser instanciado a partir do momento que eu for chamar algum valor dele. E enquanto ele não for chamado, ele não vai estar ocupando memória do seu programa. Bom, para resumir essa aula de hoje, classes, né? Apesar da gente poder trabalhar com linguagem conceito funcional dentro do Kotlin, Kotlin é uma linguagem, né, orientada a objetos, né? Ele também provê, né, classes, né, provê funcionalidades para a gente esperadas como propriedades e funções, né? Então a gente viu que não existe o conceito de fields dentro do Kotlin, mas existe nós temos acesso ao conceito de backing fields, né? Quando a gente precisa trabalhar, né, em algum getter e setter customizado nosso. A gente viu aí também sobre os data class que reduzem imensamente o nosso boilerplate comparado a código Java, né? Basta a gente adicionar a keyword data na frente de classes que ele já faz tudo isso, e que objects é uma maneira muito mais fácil de criar singletons dentro do Kotlin. Valeu, galera, abraços!